Desde o princípio dos tempos, Deus sempre escolheu pessoas improváveis para cumprir seus planos. Ele não se limita às aparências, à idade ou ao conhecimento. Ele vê o coração e chama aqueles que estão dispostos a ouvir. A história que você vai ouvir agora é sobre um menino. Um menino comum, mas com um coração sensível. Um menino chamado Samuel. Essa é a história de como Deus o chamou em meio ao silêncio da noite, e como isso transformou sua vida e o destino de uma nação. A história começa com uma mulher chamada Ana. Ela era casada com Elcana, um homem que a amava profundamente, mas ela carregava uma dor em seu coração. Era estéril. Ano após ano, Ana ia ao templo orar, chorar, suplicar. Ela pedia a Deus apenas uma coisa: um filho. Não queria riqueza, não queria fama. Apenas um filho para amar e cuidar. E em uma dessas orações, Ana fez um voto. Se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor, para que servisse a Ele todos os dias de sua vida. Deus ouviu o clamor de Ana. Ela engravidou e deu à luz um menino, e o chamou de Samuel, que significa Deus ouviu. Quando o menino foi desmamado, Ana cumpriu sua promessa. Levou Samuel até o templo em Siló e o entregou ao sacerdote Eli. Desde então, Samuel passou a viver no templo, ajudando nos serviços sagrados, crescendo aos pés do altar, perto da Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. Naquela época, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era rara. As visões eram escassas. O povo estava distante de Deus. Até mesmo os filhos do sacerdote Eli, que deveriam ser exemplos, viviam de maneira corrupta. Era um tempo de silêncio espiritual, de escuridão moral. Mas mesmo nos tempos mais sombrios, Deus nunca deixa de agir. E foi exatamente nesse cenário que ele escolheu chamar Samuel. Certa noite, Samuel dormia no templo. Talvez cansado de um dia de trabalho, talvez ainda um pouco assustado com a solidão das madrugadas. Mas ali, naquela quietude, algo sobrenatural aconteceu. Uma voz ecoou no silêncio. Samuel! O menino se levantou imediatamente e correu até Eli. Eis-me aqui, pois me chamaste, disse ele. Mas Eli respondeu: Não te chamei. Volta a deitar-te. Samuel voltou a deitar, mas novamente ouviu a voz. Samuel! Ele correu outra vez até Eli, que mais uma vez negou ter chamado. Isso se repetiu uma terceira vez. Na terceira vez, Eli percebeu que algo diferente estava acontecendo. Ele entendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Então, deu uma orientação clara. Vai deitar-te, e se te chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel obedeceu. Deitou-se novamente e aguardou. E então, pela quarta vez, Deus o chamou. Mas desta vez a Bíblia diz que o Senhor veio e pôs-se ali, como das outras vezes, e chamou: Samuel, Samuel. E o menino respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi a primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus. Ele ainda era um menino, mas Deus o escolheu para ser profeta. Naquela noite, o Senhor lhe revelou uma mensagem séria sobre a casa de Eli. Era uma palavra de julgamento, mas também o início de uma nova jornada. Samuel, tão jovem, agora carregava uma missão divina. A partir daquele momento, Deus começou a falar frequentemente com Samuel. Ele cresceu, amadureceu e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Ele seria aquele que ungiria os primeiros reis de Israel. Mas tudo começou com um coração disposto a ouvir. Essa história nos ensina tantas coisas. Primeiro, que Deus fala. Ele não está distante, calado ou indiferente. Ele deseja se comunicar conosco. Mas para ouvi-lo, é preciso sensibilidade. Samuel dormia próximo da arca. Ele estava no templo. Ele vivia perto da presença. Sua disposição em servir, sua humildade, sua inocência, tudo isso preparou seu coração para ouvir. Quantas vezes Deus tem nos chamado e não percebemos? Às vezes Ele fala por meio de pessoas, às vezes através da Bíblia, de uma música, de uma circunstância. E como Samuel,
Corremos para as soluções erradas, achando que é alguém comum nos chamando, quando na verdade é o próprio Deus. Eli representa algo importante também. Mesmo com falhas, mesmo com seus erros, ele reconheceu a voz de Deus. Às vezes, precisamos da ajuda de alguém mais experiente para perceber que aquilo que estamos ouvindo vem do alto. Eli orientou Samuel a responder corretamente. E que bela resposta foi! Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Uma frase tão curta, mas cheia de entrega. Essa resposta deveria estar em nossos lábios todos os dias. Quando acordamos, quando tomamos decisões, quando enfrentamos desafios. Que possamos dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. É uma atitude de submissão, de abertura, de dependência. Outra coisa poderosa nessa história é a idade de Samuel. Ele era uma criança. E isso nos mostra que Deus não tem idade para chamar alguém. Ele usa crianças, jovens, adultos e anciãos. Ele chama quem quer, como quer. O que importa não é a experiência, mas a disposição. Deus não procura os mais prontos, mas os mais dispostos. Quantas crianças hoje têm sido esquecidas, deixadas de lado, desacreditadas? E, no entanto, são elas que muitas vezes têm corações mais puros, mais receptivos. Ana dedicou seu filho ao Senhor, e isso mudou tudo. Isso nos lembra do poder da dedicação, da entrega, da consagração. Quando entregamos nossos filhos, nossos sonhos, nossos planos a Deus, Ele faz coisas incríveis. Imagine o coração de Ana ao saber que seu filho havia sido chamado por Deus. Que orgulho santo, que alegria indescritível. Ela abriu mão de estar com o filho todos os dias, mas o viu crescer como um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Há coisas que abrimos mão por amor a Deus, e Ele transforma em bênçãos eternas. O chamado de Samuel foi apenas o começo. Ele se tornaria a ponte entre o tempo dos juízes e a era dos reis. Ele seria o profeta que ungiria Saul, e depois Davi, o homem segundo o coração de Deus. Samuel foi usado por Deus para confrontar reis, liderar o povo e manter a aliança viva. Mas tudo começou com uma simples resposta no meio da noite. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Hoje, Deus ainda chama. Talvez não com uma voz audível, mas com impressões no coração, com inquietações que não passam, com direções claras que surgem no meio da confusão. Talvez você esteja vivendo dias de silêncio, como os dias de Eli, onde as visões são raras e a palavra parece distante. Mas Deus ainda fala. E Ele pode estar chamando você agora. Você consegue ouvir? Talvez o seu nome esteja sendo sussurrado enquanto você ora, enquanto você ouve esta história. Talvez Deus esteja te chamando para algo maior, para um tempo novo. E a única coisa que Ele espera é uma resposta. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Feche os olhos, silencie os ruídos e escute. O mesmo Deus que chamou Samuel está vivo, ativo, presente. E Ele está buscando corações dispostos, corações que queiram obedecer, que se coloquem como servos. Porque quando nos dispomos, Deus nos usa. Quando nos entregamos, Ele nos molda. Que essa história desperte em você o desejo de ouvir mais a voz de Deus. Que cada madrugada seja um convite para ouvir sua direção. Que cada desafio seja uma oportunidade de dizer: fala, Senhor, eu estou ouvindo.